paz do Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria ter vocês aqui mais uma vez no Congregador. Hoje nós vamos mergulhar numa passagem da Palavra de Deus que é, olha, de uma riqueza incrível, lá em Deuteronômio, capítulo 2. As lições que Deus tem para nós ali são um verdadeiro mapa para a nossa jornada. Então, prepare o seu coração e vamos meditar juntos. Agora, pare e pense nisso comigo. 38 anos. Não é uma semana, não é um mês. É quase uma vida inteira de espera. Uma geração inteira, sabe? Aquela mesma que olhou para a promessa de Deus e duvidou, lá em Cades Barneia, ficou pelo caminho. Mas veja bem, não foi um tempo perdido, de jeito nenhum. Foi um tempo de juízo, sim, mas também um tempo de purificação. E então, no momento exato, no tempo perfeito de Deus, um capítulo totalmente novo estava para começar. O silêncio é quebrado e vem a ordem do céu. E olhem só, amados, que essa ordem é muito mais do que uma simples coordenada de GPS espiritual. Isso aqui é um decreto divino. É Deus dizendo, chega de andar em círculos, chega de rodear a mesma montanha de problemas e de incredulidade. Deus estava falando alto e claro, a espera acabou. A promessa está logo ali, na frente de vocês. Avancem. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo em direção ao futuro, Deus faz uma pausa. Uma pausa muito importante. Ele faz questão de lembrar ao povo do seu cuidado no passado. Porque é exatamente isso, não é verdade? A nossa confiança para o que vem amanhã é construída sobre as lembranças da fidelidade de Deus no dia de ontem. Preste atenção nessa verdade poderosa. 40 anos. E Deus diz, eu estive com vocês. E nada, absolutamente nada lhes faltou. E isso durante o período de disciplina. A presença de Deus nunca se ausentou. As roupas deles não envelheceram. Os pés não incharam. A provisão foi completa. A lição para nós é clara. Se Deus cuidou do seu povo no deserto, Ele certamente vai cuidar de nós na jornada rumo à nossa promessa. E agora vem o primeiro grande teste para essa nova geração. E não foi uma grande batalha com espadas e escudos. O primeiro teste foi um ato de obediência. Uma obediência, assim, bem específica. Deus iria ensinar-os a avançar, claro, mas também a respeitar os limites, as fronteiras que Ele mesmo estabeleceu. A primeira instrução foi direta. Ao passar pela terra dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, eles não deveriam provocá-los. Mas por quê? Porque aquela terra não era deles. Deus já tinha dado a Esaú. Obediência aqui significava contenção e, acima de tudo, respeito pela soberania de Deus. E aqui a gente vê de novo esse princípio. A instrução se repete com os Moabitas, que eram descendentes de Ló. A terra era deles por um decreto divino. Então Israel deveria passar em paz, sem perturbar, sem cobiçar aquilo que não lhes pertencia. E para fechar, os Amonitas, também descendentes de Ló. A lição é selada. O povo de Deus aprende que a conquista da promessa não é uma licença para agressão sem limites. É um exercício de obediência à vontade específica e soberana do Senhor, que é o dono de toda a terra. Muito bem, depois de aprender a se conter, o povo finalmente recebe uma ordem de batalha. Mas perceba a genialidade de Deus. Ele transforma o que parecia ser um obstáculo intransponível em uma oportunidade. Uma oportunidade divinamente orquestrada para a sua glória. Seguindo o caminho da obediência, a primeira abordagem de Israel não é com a espada na mão. É com uma oferta de paz. Eles pedem permissão para simplesmente atravessar a terra, prometendo pagar por toda a comida e água. Ou seja, eles deram ao rei Seom todas as chances de evitar o conflito. E aí fica a pergunta, não é? Do ponto de vista humano, a recusa de Seom parece irracional, orgulhosa. Mas a palavra de Deus nos leva para além da superfície, para revelar a mão soberana do Senhor agindo nos bastidores. Aqui está o coração da lição. A teimosia de Seom não foi um acidente. Foi permitida e usada por Deus. O próprio Senhor endureceu aquele coração com um propósito muito claro: entregar o inimigo e sua terra nas mãos de Israel. Estão entendendo? O obstáculo era, na verdade, o portal para a primeira grande vitória.
Com o palco todo montado por Deus, a vitória não seria uma questão de estratégia militar ou da força de Israel. Seria uma demonstração clara, inequívoca, do poder de Deus em favor do seu povo obediente. E lá vai Seom, confiante em seu poder, marchando para a batalha. Ele acredita que está indo ao encontro de um bando de nômades do deserto. Mal sabia ele que estava marchando de encontro ao juízo e ao propósito de Deus. A narrativa bíblica é direta e poderosa. A vitória não é creditada a nenhum herói de Israel. O texto é claro. O Senhor, o nosso Deus, entregou-a a nós. Toda a glória, todo o poder, todo o crédito pertencem unicamente a Ele. E os resultados foram absolutos. O rei derrotado, as cidades conquistadas, a população destruída. Não sobrou ninguém. A vitória foi total e completa. Irmãos, isso não era apenas uma batalha. Era um ato de juízo divino e a entrega de uma herança. E Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele entrega por completo. Que declaração de fé tremenda! Aquilo que parecia impossível, as cidades fortificadas, tudo se tornou um nada diante do poder de Deus. Para o povo que obedece, não há fortaleza que não possa ser derrubada, quando o Senhor vai à frente. Meus irmãos, essa história não está na Bíblia só para nos contar sobre o passado. Ela está aqui para nos ensinar a viver o presente e a caminhar para o futuro. Vamos, então, extrair as lições que Deus tem para a nossa jornada hoje. Para a gente guardar no coração são 4 lições. Primeira, confie no tempo de Deus. A espera tem um propósito. Segunda, obedeça às instruções dele, mesmo quando não fizerem sentido. A obediência em não atacar Edom preparou o coração deles para atacar Seom. Terceiro, mude a sua perspectiva sobre os obstáculos. Eles podem ser os degraus de Deus para a sua vitória. E, finalmente, a 4ª lição. Nunca se esqueça a quem pertence a vitória. Não é pela sua força, mas pelo poder dele. E eu termino com esta pergunta, para sua reflexão. Qual é o obstáculo, a situação impossível, a pessoa difícil na sua vida que talvez não seja o seu fim, mas o meio que Deus está usando para endurecer o coração do inimigo e lhe entregar uma vitória que você nunca imaginou? Pense nisso. Que Deus abençoe a todos.